Fala, empreendedor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma convidada que é famosa, ela tem um podcast, ela é nutricionista, é a Débora Sateles. Tudo bem, Débora? Tudo bem, eu gostei do famosa. Não, eu vi o seu bordão lá, né? Pesquisa no Google, não é isso? Joga meu nome no Google. Joga meu nome. Isso foi uma brincadeirinha, mas pode jogar meu nome no Google que dá certo Vai também. estar lá, Vai estar. Wikipedia, tudo. Porque Débora Sateles só tem eu. Só tem Descobri você. que se achar um Sateles por aí é parente meu, não tem erro não. Ah, legal. E aí você é nutricionista, além do seu podcast, a sua profissão é nutricionista. Sim, eu sou nutricionista. Você E, ve- traba- e veio muito antes do podcast, Muito de antes. tudo isso. Já trabalha tem quanto tempo aí? Eu tava até fazendo as contas, mas no ano que vem faz 10 anos que eu me formei. 10 anos. E Faz. sempre atuou. Sempre atuando. Nunca fiz outra coisa, fora a nutrição. Nunca trabalhei com outra coisa. Foi de estágios para entrar no mercado de trabalho, e tanto que mesmo tendo podcast e outras coisas, a nutrição tá aí. Sempre, né? Ah, legal. E como é que assim é para iniciar? Porque eu fico imaginando que tem algumas profissões que são mais difíceis, né? Tipo, e aí, você abre um consultório, como é que você consegue clientes? Eu não tenho consultório próprio. Eu trabalho em clínicas multidisciplinares. Então, assim, como que eu iniciei? Na própria faculdade, eu fiz alguns estágios. A nutrição, ela tem várias áreas. Tem o que é para trabalhar em restaurantes, que foi onde eu iniciei, mesmo não gostando muito. Eu já sabia que não era minha praia. Mas era o mais fácil de ter emprego. Então, foi o meu primeiro estágio, meu segundo estágio. Já saí dali da faculdade, me formei em dezembro, em fevereiro, março eu já estava empregada, também em um restaurante. Aprendi muita coisa que eu aplico hoje na área da nutrição funcional, na área da nutrição esportiva, etc. Eu aplico coisas que eu aprendi lá, mas fiquei pouco tempo. Sim. E para ingressar, eu falo que para você trabalhar como nutricionista, você tem que ter força de vontade e fazer as portas se abrirem. Porque não é só formar e vai ter um emprego ali caindo, né, de paraquedas. E não só na nutrição, como qualquer outra área. Mas para mim, quando eu formei, eu vi várias amigas, vários colegas indo para outras áreas, inclusive, porque não arrumavam emprego. E eu fiquei naquele dilema, mas eu quero ser nutricionista, eu sou nutricionista, não quero trabalhar com outra coisa. Sim. E eu fui, assim, entregando currículos em lugares que não tinham emprego. Eu fui criar um emprego para mim, sabe? Tipo, sei lá, Eu, mo- num, num restaurante, numa... no, esse meu primeiro emprego do restaurante foi até uma indicação de um amigo meu, Matheus, Mas eles não tinham que nutricionista. eles tinham nutricionista, aí tinham mandado embora, e aí meu amigo tinha acabado de formar, ele falou assim, olha, eles vão procurar nutricionista, eu já vou te indicar, para eles nem chamarem outra pessoa. Então, meu primeiro emprego no restaurante foi por indicação. Mas quando eu saí de lá para começar a atender, eu até saí assim no escuro. Falei assim, isso não é para mim, não gosto de um ano, não adianta eu ficar me forçando em um trabalho que eu não tô gostando de fazer. Era uma área legal, mas não era aquilo que eu sonhava. E eu saí do emprego sem ter vaga nenhuma em lugar nenhum, nem para nutrição clínica, nem para nada. Falei, vou ficar estudando residência e tentar entrar em alguma clínica. Não tinha dinheiro para abrir clínica também, consultório próprio. E comecei eu lembro que em uma das clínicas que eu tô hoje, eu mandei mensagem falando, olha, eu sou nutricionista e eu tenho interesse em trabalhar aí, eu conheço vocês. Era até uma clínica que a minha tia consultava. Então, eu nem conhecia, mas eu joguei isso aí, né? Eu já conheço vocês, tenho interesse. E eles falaram assim, olha, nós não estamos precisando de nutricionista. Tudo bem. E comecei a mandar alguns currículos assim. Olha, eu sou nutricionista, já estava começando a pós, já tinham vários, fazia bastante artigo na faculdade, então colocava tudo isso. E depois de um mês, 2 meses, me mandaram mensagem. Falou assim, olha, nós não temos nem consultório livre, mas se você quiser, nós podemos abrir 2 horas. Eu comecei trabalhando 2 horas por semana. E até o local só para ficar 2 horinhas. 2 horas. Eu entrava de 18 às 20.
Então, assim, eu lembro que na primeira semana eu atendi uma pessoa, aí na segunda semana 3, depois 2. Acho que de toda a minha trajetória, teve um dia que nem tive paciente, mas eu estava lá. E foi assim que eu comecei. E aí as pessoas iam gostando, iam remarcando, iam indicando. E eu fui abrindo a agenda para mais dias, mais dias, mais dias. Hoje, se você, nessa clínica que eu tô falando, hoje, se você for marcar uma consulta comigo, vai ter vaga para mim em agosto, em julho. Então, Nossa. assim, eu comecei trabalhando 2 horas. Uhum. E, assim, por isso que eu falo, é não desistir e criar a oportunidade. Porque se eu tivesse... Eu olhava vaga de emprego, não tinha. Se eu fosse esperar assim, vai abrir uma vaga de emprego em tal empresa. Não tinha encontrado até hoje, talvez. Sim. Ficar esperando cair do céu não Não, vai. não dá certo. E eu vi lá nas suas redes sociais, né, que inclusive, gente, eu falo isso sempre, é muito importante o empreendedor, né, o profissional tá sempre ali nas redes sociais, né, tendo esse contato com o público, humanizando a empresa, né, e eu vi um vídeo bem interessante lá seu, você estava falando a respeito de, eu acho que era chá, para a menina tomar chá para ela evitar dores pré-menstruais, é isso? Isso. Então, eu achei isso legal. Por quê? Porque quando a gente pensa em nutricionista, né, eu vou procurar um nutricionista. Para quê? Para perder peso. Né? A gente só pensa nisso, para perder peso, para fazer uma dieta, porque eu quero emagrecer. Mas eu acho que existem outras coisas, né, que a gente poderia estar procurando uma profissional da área, não é isso? O que você indica mais coisas aí para a gente ampliar a nossa mente? Olha, nutricionista, ela serve para te ajudar a comer melhor, para que você use da alimentação, para na sua velhice ou não importa quando, você não precisar usar medicação. Então, é sempre alimentação antes de qualquer medicação. É, a, hoje eu trato pessoas que têm endometriose, por exemplo. Vou dar Endometriose é o quê? endometriose, que é um problema na saúde, relacionado à saúde da mulher, que é no útero, né? E geralmente as mulheres, elas têm muita dor próximo da menstruação, né? Tem algumas mulheres que precisam, inclusive, tirar o útero por conta dessa doença. E uma coisa básica que qualquer mulher que tenha endometriose pode fazer, que vai melhorar muito, assim, 80% dos sintomas. Reduzir o consumo de farináceos, farinha de trigo, reduzir o consumo de pães, de bolos, dessas massas em si, já ajuda bastante. Né? Uma dieta baseada em mais vegetais, principalmente verdes escuros, vegetais mais amarelados que tem beta-caroteno, também ajuda bastante. E tirar o açúcar. Essas mulheres que têm endometriose, vou falar da endometriose, que também vai envolver a TPM, porque são mulheres que têm uma TPM muito mais forte. São mulheres que vivem inflamadas. Por quê? Quando chega o período de TPM, ela quer comer mais doce, ela come mais, o doce inflama mais e vira um ciclo sem fim. Quando eu começo a diminuir doce, açúcar na preparação, que as pessoas acham que o que é doce é só o chocolate, é só a paçoca, e não. Aquele café com açúcar também é uma forma de estar ingerindo doce, o refrigerante, né, o suco com açúcar. Então, quando eu começo a retirar isso, eu vou desinflamando essa mulher e, inclusive, desinflamando o útero dela. A TPM dela vai diminuindo, as dores vão diminuindo, principalmente. E aí eu consigo reverter esse quadro a ponto de não precisar mais fazer uma cirurgia. Toda mulher está suscetível a isso? A endometriose? Endometriose. Toda mulher está suscetível? É ou não? mais genético, tá? Geralmente é mais genético. Então, não tem como a gente dizer assim, essa mulher vai ter ou não. Os sintomas, sim. Se eu como, por exemplo, muito errado, eu pioro os sintomas. Mas é genético. E geralmente começa a se manifestar como? Para a pessoa, de repente, procurar uma profissional. O que, que ela tem que sentir ali para... Eu peguei uma coisa bem específica, né? Que foi a endometriose, pra falar. Mas são dores muito fortes, principalmente no período menstrual. Então, dores, assim, de tomar o remédio e não melhorar. De usar medicação e mesmo assim sentir. Outra coisa,
a sensação daquela barriga mais dura, principalmente nessa região do períneo aqui embaixo, então embaixo do umbigo, mais dura. Ela vai sentir também um desconforto na hora de evacuar, tá? Tem mulheres que, inclusive, têm mais diarreia nesse período, tá? Mas o mais comum é a dor e o sangramento. O sangramento é maior por mais dias e também uma quantidade maior. Ah, legal. Aí eu queria te perguntar uma outra coisa também, né? Entrando nessa parte aí, é que eu estava pensando ali a respeito de vícios. Será que a nutrição a gente consegue. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos Aham. supor que eu fosse um fumante, eu bebesse muito, sei lá, e aí eu tô sentindo. Eu quero parar de beber, mas eu não consigo. A bebida fica me chamando, eu fico querendo e não consigo. A nutrição, ela ajuda, ela auxilia a lidar com essa vontade, né? Tem alguma coisa na nutrição que poderia estar ajudando? Ajuda, ajuda. Primeiro que nós temos alimentos que geram mais saciedade ou que são mais calmantes. Vou falar bastante de chá. Por exemplo, usar um chá da folha de maracujá me deixa muito mais tranquilo e eu não preciso usar para dormir. Eu posso usar o dia inteiro, fazer um chá de folha de maracujá gelado e sem açúcar, claro. A ênfase no sem açúcar. E tomar o dia inteiro, que eu vou ficar bem mais calmo. Camomila, posso fazer um chá de camomila, que eu vou ficar bem mais calmo também. E usar isso ao longo do dia. A aveia, que é um alimento que gera bastante saciedade. Então, ela dá essa enganada no estômago se eu tenho um vício maior para alguma coisa, tá? Isso serve para cigarro, para bebida alcoólica, para algum alimento, por exemplo, o vício do doce, né? Vai ajudar nesse sentido também. Só que uma coisa que eu falo muito é sempre associar a nutrição com, por exemplo, a psicologia. Porque eu tenho que saber o que me leva a esse vício. Será que é alguma coisa específica? Quando que eu bebo mais? Tem paciente que realmente bebe bastante, mas ele bebe bastante em dias específicos. Ah, eu bebo muito se o meu trabalho for muito estressante hoje. Então, a gente tem que trabalhar algo para melhorar um pouco esse trabalho. Outra coisa que acontece muito, as pessoas mudarem o vício, principalmente quando eles são de tabagismo, né, e bebida alcoólica. Então, eu tiro a bebida alcoólica, mas eu jogo para alguma outra coisa na comida. Eu tiro o cigarro, você vai ouvir alguém que falou assim, parei de fumar, viciei em café, porque toda hora que eu fumava, eu troquei pelo café. Então, uma dica que eu dou quando a pessoa está saindo de algum vício é buscar coisas externas, mas que não sejam relacionadas à alimentação. Um exemplo que eu dou, quando senti vontade, eu sempre fumo em casa. Então, no horário que eu fumava, eu vou fazer alguma atividade. Exemplo, eu vou pegar esse horário para eu assistir tal série. Vai ser uns 15 séries que são de 15 minutos, 30 minutos, que era o horário que eu fumava. Eu vou começar a atividade física, vou jogar nesse horário, que era o horário que eu mais gostava de fumar. Então, começar trocando por outras coisas que não seja alimentação também é um ponto bom. E aí, no caso, você falou que a pessoa às vezes troca o cigarro pelo café. E o que o café faz? O café vai ter algum efeito aí? O café, ele é bem controverso, porque nós temos estudos que falam que o café é muito bom, estudos que falam que o café é muito ruim, né? Tem pessoas que usam o café para dar aquela acordada e melhora, né? A contraindicação que eu mais vejo hoje, que eu mais falo hoje, é em relação ao sono, porque tem algumas pessoas que realmente dormem mal se consumir muita cafeína. Isso não é só café, chá verde também tem cafeína, chá mate tem cafeína, muita gente não sabe, né? E nesse caso, até 4 da tarde, passou disso, não toma mais. Nem chá, nem café, nem Nem nada. chá mate, nem chá verde, chá preto, chá vermelho, tá? Essa família aí você já corta depois das 16. Mas tem pessoas que pode tomar café. Eu fui criada, por exemplo, vamos tomar um cafezinho para dormir. E todo mundo dormia legal. Então, se é uma pessoa assim, eu não corto o café.
Outro problema do café, principalmente para quem é fumante, é o açúcar nele. Então, se você troca, se você não tem hipertensão, porque o café ele dá o excesso da cafeína dá uma aceleradinha no coração, então para quem é hipertenso, tem que ter cuidado ali, tomar umas 2 vezes ao dia. Mas se você não tem nenhum problema desse tipo, você pode usar o café no lugar do cigarro, daqueles horários de cigarro, desde que você não coloque açúcar. Então, use um adoçante, pode colocar estévia, pode colocar xilitol, sucralose. Sucralose é um adoçante que, mesmo artificial, eu indico bastante, porque ele é o sabor mais próximo do açúcar. Nossa. E antes que alguém pergunte assim, mas eu li que adoçante faz mal. Só se você tomar uma quantidade absurda para ele fazer mal, assim, meio vidro por dia, e ninguém vai fazer isso. É, mas o que é o sucralose? Ele é extraído de quê? O sucralose, ele é um adoçante artificial. Eu esqueci agora o nome do que ele é extraído. Mas, geralmente, a gente indica, se você for no nutricionista, ele vai indicar xilitol e estévia, porque são adoçantes naturais extraídos da planta, né? Sim. O estévia, ele é amargo. Então, 90% dos meus pacientes falam, eu já usei estévia, odiei. E aí é onde eu falo assim, então, para que usar estévia, sendo que você não vai conseguir, não vai levar por muito tempo, vai tomar uma coisa forçada. Tem a galera que fala assim, comecei a tomar café com estévia, resultado, parei de tomar o café. Isso acontece, então por isso que eu indico, mesmo sendo artificial, usar É a solução, né, para parar o café. Também é uma Bota solução. stevia aí. Mas o café dá pra não ser vilão, dá pra usar um cafezinho aí, até pra dar uma acordadinha, ele é bom. Que eu fiquei imaginando aqui qual que era ó, você vê essa barriguinha aqui, você já pensa, é pão. Dá para entender, né, o que é. Você come muito pão? Não, então, o meu problema eu acho que deve ser carboidrato e açúcar. Eu como muita besteira, muito doce. Mas eu tô tentando evitar. Eu tô fazendo isso mais sexta e sábado, às vezes domingo. Uma boa estratégia. E se eu te contar, não sei se você já ouviu isso, mas qual a melhor forma de reduzir a vontade do doce? Isso é uma coisa que, se eu abrir caixinha, todo mundo pergunta. Se for na consulta, a maioria das pessoas vai perguntar. Então, como é que eu faço para reduzir a vontade do doce? Evitando o consumo dele. Parece bobo, você vai falar assim, mas se eu sinto muita vontade, como é que eu vou cortar, né? Mas à medida que eu vou reduzindo isso, até a minha vontade, ela vai diminuindo. Porque nós não fomos criados, nós não começamos já a vida comendo doce. Isso foi um hábito que foi introduzido. Sim. Tem gente que começa a introduzir o doce até no trabalho. Depois de tá com 35 anos, mudou de emprego e lá tem alguém ou tem balinha em cima da mesa. E aí depois disso que começou a introduzir o doce. Então o doce, ele geralmente é um hábito que a pessoa coloca por algum motivo. Então nós precisamos reduzir esse hábito para reduzir o consumo. Claro que não precisa cortar o doce 100% da vida. Tem alguns horários que dá para encaixar. Tem paciente aí que tem dieta que eu passo doce todo dia. Vai que você consulta lá e eu passo todo dia um doce. um horário que seria legal para quem gosta muito de doce. Após uma refeição grande. Por exemplo, um almoço, que é uma refeição que eu tenho proteína, né, que eu tenho uma carne, que eu tenho fibra, se eu coloco, claro, uma salada de folhas, se eu coloco legumes, né, uma refeição maior, então eu tenho mais nutriente, eu consigo ali comer um doce, vai ser digerido ali junto, não vai ficar dando picos de glicose, minha glicose não vai estar aumentando tanto, porque foi ali junto com a refeição. A tradição da sobremesa está correta. A sobremesa não está correta, que é bom a gente evitar, mas dá para ter uma sobremesazinha aí de vez em quando. Um bombom, não uma barra de chocolate. Reduzir a quantidade. Né? Tem uma dica que eu dou muito em final de ano, que é da sobremesa, falando da sobremesa. Tem lá aquela mesa farta. É o pudim, é o pavê, é um bolo, é a rabanada. Então, eu falo assim, você pega a mesma tigelinha de sobremesa e nela você coloca o que você quiser, desde que seja só em uma vez a tigelinha. Então, eu quero um pouco de cada. Eu vou colocar uma rabanada, eu vou colocar uma fatia fininha de pudim e 2 colherzinhas de pavê. Experimentei de tudo.
mas numa porção que seria de uma coisa só. Então, isso já é válido e fiz ali, depois da refeição grande. Sim, e a gente até conversou pelo WhatsApp, né? Você falou a respeito de. Como é que você falou mesmo? Você falou que não é dessas Que eu não sou nutricionistas. terrorista. Isso, não é terrorista. Que você permite, né? Um pãozinho e tudo mais. Eu até nessa hora eu fiquei muito alegre, abri uma Coca-Cola, comi um hambúrguer. Olha Brincadeira, só. não fiz isso não. Mas aí, então, assim, você você não exige tirar o pão da vida da pessoa. Não, não. Eu falo assim que nós podemos comer de tudo. Eu até brinco, não tô falando de religião, tá? Mas eu falo assim, se não fosse permitido, Jesus não multiplicaria o pão, né? Salvo, lógico, quem tem doença celíaca, alguma coisa assim, que nós temos que retirar, né? O glúten, aí a gente parte para outros tipos. Mas o pão em si, ele não é o vilão. É você saber como comer o pão. Sim. Vou dar outro exemplo que não é o pão, mas está na mesma família ali dos carboidratos. O cuscuz, que eu quero inclusive agradecer, que teve um lanchinho com cuscuz ali, recheado ali com ovo, um queijo. Então, assim, Queijo Minas, perfeito. né? Que é o Pois mais é. branquinho, né? Não pode ser amarelado, né? O queijo. Sim, olha, já pegou a aula aí. E é assim que se tem que comer um carboidrato. As pessoas, elas tendem a querer colocar um vilão. Então, tem uma galera que chega na consulta e já fala assim: eu sei meu problema é o pão. Eu vou conversando com essa pessoa, coitado do pão, não é problema nenhum. Ele é até a solução, às vezes, e a pessoa acha que é um alimento, ela quer culpar um alimento. Você pode consumir o pão francês, o pão de forma, até uma vez ou outra ali um pão doce, né? Mas, falando do pão francês, que é o que a galera mais pergunta, super pode dentro da dieta, dentro da rotina. O que eu não posso fazer? Comer 3 pães, 2 pães, falando de uma pessoa que quer emagrecer. Colocar uma margarina dentro, né? Ou comer um pão seco. Eu tenho que sempre encaixar esses alimentos que são mais ricos em carboidrato com alimentos que são fontes de proteína. Ovos, com queijo branco. Então, assim, a dica do queijo, quanto mais branquinho, mais difícil de derreter, menos gordura esse queijo tem. Então, sempre lembrar disso. Quanto mais branco, melhor. Então, posso colocar um queijo, eu posso colocar uma carne, tem até, como é que é o nome? Buraco quente, né? Buraco quente, que é o pão com carne. Você nunca ouviu falar? Festinhas da igreja geralmente tem. Eu descobri numa festa da igreja. Estava lá enorme assim, cachorro quente e buraco quente. Aí eu, que seria buraco quente? É o pão francês com carne moída dentro. O nome é, Ah, o nome é estranho, mas é algo que pode, porque eu recheio com a fonte de proteína ali, sim. tá? Então a questão é como eu como esse carboidrato É carne moída, né? com carne moída. Eu ouvi dizer que carne moída é melhor do que um bifão. É verdade? Porque não que seja 100% verdade, mas é porque a sua digestão ela vai ser melhor porque ela já está um pouco processada ali. Só por causa disso. Mas se você mastigar bem, pode comer o bifão. Não sendo frito, encharcado no óleo. Pode. E voltando pro pãozinho aí, né? Você falou a respeito de que pode comer pão, pode comer pão de forma. Aí eu lembrei de outro dia que eu estava conversando com minha mãe, né? Vamos lá, é coisa assim de. Eu não sou especialista, né? Eu sou ignorante. No caso, eu olho pro pão de forma, né? O normal, não sei como é que chama, e o integral. Eu pego lá, viro nas recomendações lá atrás, tem aquela tabela nutricional, Sim. né? Aí tem um lá que, sei lá, eu não lembro, vou botar aqui, 26% de carboidrato, o outro 24%. Por causa de 2% eu vou comer o pão integral. Tem diferença mesmo isso na prática? 2% só? O 2 pão, gramas, quer dizer? o pão integral, o que ele tem mais do que o pão de forma normal? Ele tem mais fibra. É para ele ter mais fibra. Outra coisa é ter cuidado para não ser enganado, porque tem muitos pães aí no mercado que não são nada integrais. Então, primeira coisa, olhei no rótulo, ensinando a diferenciar um do outro.
O primeiro ingrediente, ele tem que ter lá a palavra integral. Se ele é feito de trigo, vai estar farinha de trigo integral. O segundo ingrediente pode até ser farinha de trigo enriquecida, não importa, mas o primeiro tem que ser integral. Tem alguns que vão estar escritos farinha de trigo enriquecida com ferro. O nosso trigo, né, aqui no Brasil, ele já é enriquecido com ferro por conta da questão da anemia. Então, o nosso trigo já tem ferro. Então, é um falso integral, não tem nada de integral ali, tem que estar escrito farinha de trigo integral. Para pacientes que têm mais fome, para pacientes que são diabéticos, por exemplo, quando eu tenho alimentos com mais fibra, é mais vantajoso, porque eu demoro a sentir fome, né? Para pacientes que têm dificuldade de ir ao banheiro, que tem intestino preso, se eu tenho mais fibra, melhor também. Então, a maior diferença seria em relação a isso, a quantidade de fibra. Então, o integral é melhor para quem é diabético, para quem está numa dieta de emagrecimento para saciar um pouco mais, para quem tem o intestino preso, aí realmente ele faz diferença. Só para ver se eu entendi bem aqui, no caso, o que tem mais ferro não é integral. Não que o que tem mais ferro, é porque tem farinha de trigo enriquecida com ferro, é farinha de trigo normal. Então, às vezes a pessoa lê esse nome bonito, né? Nossa, farinha de trigo enriquecida com ferro. Esse é bom, é integral também, não. Então, tem uns falsos integrais que são feitos com essa farinha, que é a farinha de trigo comum, a farinha branca. E aí eles dão um jeitinho lá, deixam ele mais escurinho e jogam no mercado como se fosse integral, mas não é. Aí, outro ponto que você pode observar, além da tabela com os ingredientes, então, ser isso, e olhar a quantidade de fibra, que a quantidade de fibra do integral é maior do que do branco. Ah, tá. E acrescentando, muitas vezes o integral vem com Castanhas, castanhas. que já é por si só uma fonte de fibra também, tá? Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque tem paciente que ele é totalmente averso à integral. Ele vê um pãozinho marronzinho, foge. Mas ele consegue comer o pão com a castanha. Quando eu coloco a castanha ali naquele pão, até aquele pãozinho branco, né? O pão normal. O pão normal, isso, de farinha normal. Mas eu tenho uma castanha ali, né? Tem os que tem castanha do Pará, tem os que é pão com amêndoas, né? 9 grãos. Eu já consigo uma quantidade de fibra legal. Então, ele se iguala ao pão integral em relação à fibra. Também é um pão bom de você incluir na dieta. Mesma coisa também, tipo, iogurte com fibras, também ajuda bastante? Sim, ajuda. As castanhas, elas são fontes de fibra. Chia, você pode usar sementes, né, de chia, de linhaça, semente de gergelim, castanha do Pará, ou castanha do Brasil, né, tem gente que conhece como castanha do Brasil. Amêndoa, o próprio amendoim, porque a galera fala assim, nossa, castanha é muito cara. Amendoim também vai ajudar ali, são fontes de gordura boa. Então, ajuda no funcionamento do intestino, ajuda na saciedade. E o adendo, não comer e não encher se encher de castanha, porque senão as calorias são altas. São bons alimentos, mas você tem que ter cuidado ali na quantidade na hora de comer. Ouvi dizer que, por exemplo, aquela castanha do Pará é 2 por dia. É isso? Depende da dieta. É legal isso, porque as pessoas elas têm a noção de que, eu vou no nutricionista, eu já sei. Vão ser 2 castanhas à tarde, vai ser uma colherzinha de arroz, 2 colheres o básico, 2 colheres de sopa de arroz, 2 castanhas, 4 frutas no dia, já vem com aquela mentalidade pronta. E nem sempre. Depende de todo o contexto da sua alimentação do dia. Vamos pensar que você precisa, para você emagrecer, você que é homem, você precisa de uma dieta de 1.800 calorias. Vamos pensar assim. Eu tenho 1.800 calorias para jogar aí com vários alimentos. Então, eu tenho uma proporção de gordura para te dar aí de 30% no seu dia. Aí eu consigo encaixar, sei lá, 6 castanhas do Pará. Para outra pessoa, talvez eu encaixe 3 ou até mais. Então, depende, não é uma conta exata. Isso é variável para cada pessoa. Tem também aquela questão, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Isso nós conseguimos ir variando, porcionando ali
ao longo dos alimentos do dia. E no caso, para quem de repente acha, poxa, eu vou numa nutricionista, vai me passar um monte de receita, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Adoro isso, porque é o que eu mais escuto. E é algo que eu tento mostrar, inclusive, no Instagram. Um exemplo de uma pessoa que não tem tempo. Gente, eu não tenho tempo. Eu sou nutricionista. Eu tenho um podcast. Você tem podcast, você sabe que não é só sentar. Sentar e gravar é a parte mais linda e Aham. mais fácil do podcast, né? Sim. Eu sou mulher de militar. Quem é mulher de militar sabe que, sim, é super estressante, você não tem tempo pra nada, você tá aqui, a cabeça lá pra fazer muita coisa. Então, eu também, assim como todo mundo, não tenho tempo. Mas isso não me faz ter uma alimentação ruim. Eu falo que até iFood, tem a galera que fala assim, eu peço muito iFood. Dá pra você pedir um iFood e continuar sendo saudável. Até isso dá. Pra quem não tem tempo, eu sempre sento e converso pra ver a rotina da pessoa. Hoje, o que eu faço? As dietas, os planos alimentares, eu gosto até de chamar de plano alimentar. Que a pessoa, ela adere melhor quando ela vê se, são refeições que eu posso ir fazendo ali ao longo do dia. Então, quando eu vou elaborar o plano alimentar, eu faço isso dentro da consulta, junto ali com a pessoa. Você gosta disso? Você não gosta? De manhã, qual que é a sua rotina? Eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas eu já estou saindo para trabalhar e tomo café lá. Tem vários pontos. Você toma café aonde? Você leva? Então, vamos montar aqui um sanduíche básico. Pão integral com queijo Minas e leva uma fruta. Foi um café da manhã, um cafezinho sem açúcar. Tranquilo. Eu consigo comer em casa. Gosto de uma tapioca, então vamos fazer uma tapioca, um ovo, você come em casa. Eu como na padaria. Então, você vai sentar na padaria, vai pedir um pãozinho francês com ovo dentro. Então, tudo dá para se adequar. Tem que tirar o miolo desse pão? Não, Não? não. Porque eu já ouvi isso também. Tem alguns casos que a gente até tira um miolo, mas, assim, não é necessário para emagrecer. Mas tem gente que não gosta, tem gente que já acostumou, né? Às vezes, quando é uma dieta que a gente precisa jogar bem menos calorias, a gente até tira, porque diminui um pouco a caloria do pão, sim. Mas não é algo que todo mundo tem que tirar o miolo do pão para emagrecer. Isso aí é mito. Eu vi um vídeo do André Sanches. Aham. André Sanches. André Sante, desculpa. O comediante? O André comediante. Sante. Ele estava fazendo stand-up, né? Aquelas vídeos de interação com a plateia. E aí ele estava falando que ele não come pão, né? Ele estava interagindo com uma pessoa da plateia e o cara falou que comia, né? E ele falou, ele falou algo bem estranho, que ele ia no McDonald's e pedia para tirar. Quer dizer, ele não pedia não, ele comprava um hambúrguer e tirava, né? Ele ficava ali cavucando o pão e depois comia o hambúrguer. Nossa, é muito trabalho, né? E assim, o pão já tá todo melado, aí você vai lá tirar o miolo para depois comer de volta. Nós temos algumas receitas, né, de hambúrguer que não vai pão. Você já deve ter visto aí na internet. O hambúrguer que você fecha ele com alface. Não sei se você já viu essa foto. Eu acho que eu já vi. Que é o hambúrguer low carb. Não. Com alface não, mas Não, eu mas já... tem os hambúrgueres sem pão. Tá errado? Não. Depende da estratégia daquela pessoa ou daquele nutricionista, né? Mas eu trabalho de uma forma que dá para encaixar um sanduíche, que dá para encaixar um sushi, uma pizza. O que eu ensino? A semana ela tem 7 dias, né? Hoje, o brasileiro, ele quer fazer o quê? Dieta 5 dias e 2 dias meteu o louco. Vou usar até essa frase, meteu o louco. Já começa de manhã, croissant na padaria, né? Aí tá o erro. Eu, dependendo do caso, eu trabalho com 2 refeições livres por semana. O básico ali, para quem não está numa dieta tão restritiva, porque depende também do objetivo da pessoa. Tem gente que tem um objetivo estético, de performance, isso varia muito. Mas eu vou pegar assim, a maioria que eu atendo hoje. 2 refeições livres. E eu falo assim, olha, escolhe o que você gosta. Para mim, talvez, uma refeição livre é comer um hambúrguer.
Para outra pessoa, a refeição livre que ela gosta é em um sushi. Então, a primeira coisa que eu falo, evite rodízios, porque rodízio você quer... O brasileiro tem isso, né? Vou fazer valer o meu dinheiro. Sim. Então, vou sair comendo tudo. Se passar ali 12 fatias de pizza, é 15, é 30, é competir com um coleguinha. Então, não precisa disso. Primeiro ponto, evite o rodízio. Segundo ponto, não fica sem comer. Eu não vou passar o dia inteiro sem comer para eu poder fazer minha refeição livre e poder comer muito. Também não, porque você vai comer mais, você vai passar o dia inteiro com a sua glicemia baixando, quando você come muito. Então, vai acumular muita gordura ali, isso também é ruim. Então, a minha indicação, faz 2 refeições livres, come o pão, come um hambúrguer com pão e tudo aí, desde que seja o que você gosta. Não precisa também ser aqueles combos. Vou no Burger King da vida para eu tomar todo o refrigerante do mundo. Faz o básico ali, um hambúrguer artesanal. Hoje nós temos essa opção, que são hambúrgueres que vêm com carne. Também é interessante de colocar. Vamos pensar em relação à pizza. Eu posso comer uma pizza de frango, que vai ser melhor do que com algo mais embutido, com presunto, outras coisas. Mas mesmo que fosse, 2 fatias de pizza de calabresa. Tá, mas eu comi o dia inteiro bem, coloquei ele no lugar do meu jantar 2 fatias de pizza. Amanhã, vida que segue. Aí amanhã eu continuo fazendo tudo certinho. Aí o mal das pessoas é, comer a pizza hoje, amanhã eu acho que o mundo acabou. E aí eu já começo comendo tudo errado, e vira aquela bola de neve. Ou aquilo também de pensar que são 5 dias de dieta e 2 que eu posso fazer o que eu quiser. Sim, eu fazia muito isso. Eu comia, quer dizer, durante a semana eu tentava ir certinho. Só que aí, né, a gente tem aquele conceito que aprende na internet aí de dia do lixo, né? E aí, na sexta-feira eu tinha né, eu era judeu, entendeu? Então eu guardava o sábado, né, sexta-noite até o sábado, pôr do sol. E aí eu ia na padaria e comprava muita coisa, né? E sexta-feira, sábado de manhã, sábado à tarde. E às vezes acontecia das pessoas me chamavam para sair sábado à noite também. Então comia muito, né? E não conseguia reduzir, né? Hoje em dia eu ainda estou conseguindo reduzir um pouco mais, mas está faltando um pouco de disciplina. Uma coisa que você falou, que eu até quero comentar, que a alimentação saudável, ela começa na compra que eu faço. Uma frase que eu escuto muito. Eu imagino que você comia errado, mas você comia em casa, certo? Em casa. Em casa, as besteiras, né? Isso. Então, quando a pessoa fala... Eu tenho até uma resposta, quem é meu paciente sabe, que fala bem assim pra mim. Eu pergunto, o que você come quando você chega do trabalho? O que tiver em casa. E eu sempre dou a mesma resposta. Tá, mas o que você tem em casa? Na minha casa, não. Se eu chegar hoje em casa e falar assim, que vontade de comer um chocolate, eu vou ter que sair no mercado para comprar, porque na minha casa não tem o chocolate. Sim. Então, tudo começa na compra que você faz. Sim. Se você vai no mercado, na sua compra do mês, e você coloca 2 miojos, 2 biscoitos recheados, um pack de refrigerante, você vai consumir ele. Você pode não consumir. Tem pessoas que vai consumir no mesmo dia, tem outras que com uma semana, tem outra que com 2, mas você vai comer aquilo ali, porque tá na sua casa. Sim. Então, no próprio mercado, na sua própria compra, já começa a tirar esse tipo de alimento. Sim. Tá? Porque imagina que você chega hoje e dá vontade de comer um chocolate. 11h30 da noite. Se tiver em casa, você vai comer. E se não tiver, você vai sair? Não vou. A gente vai tirar o carro da garagem, a gente vai andando, procurando o mercado para comprar um chocolate. Você não vai fazer isso. Então, tem que se policiar com o que você tem ali. Muitas vezes é um trabalho, às vezes até meio psicológico, né? Você tem que fazer todo um trabalho de educação. Sim. Na sua cabeça, né, primeiro. Eu vou te falar, assim, como nutricionista, depois de, né, tantos anos aí atendendo, e eu já atendi pessoas, assim, eu atendo criança, eu atendo família, eu atendo idoso, eu atendo atleta, assim, de tudo. Eu brinco que, assim, tá vivo, eu tô atendendo, né? Tá vivo, eu tô atendendo. E o que eu
passo é que passar a dieta é a parte mais fácil. Fácil que eu falo assim, porque é calcular, né? Calcular uma dieta é uma ciência exata. Só que para eu chegar nisso, eu tenho que entender o que passa na vida daquele paciente. Porque chegar e olhar para você, eu meço você, né, e tal, tem tantos por cento de gordura, quer perder a gordura corporal, quer hipertrofiar. Simples, eu consigo olhar aqui, calcular, se é tudo perfeito e te entregar o papel. Mas o meu papel não é esse, eu quero entender por que você está comendo aquilo, o que te faz. Tem paciente que eu sei, assim, o histórico de vida dele. Então, assim, tem paciente que eu acompanho desde que eu comecei. Eu tenho pacientes que eu acompanho desde que eu entrei na clínica, desde que eu comecei a atuar. E eu sei que, essa paciente era solteira, tinha um hábito. Opa, começou a namorar, começou a dar uma engordadinha porque começava a ir com o namorado. Depois, essa paciente terminou. Aí ficou muito magra porque começou a ter crises de bulimia, porque estava depressiva. Depois, melhoramos o quadro. Aí essa paciente começou a treinar. A paciente que queria emagrecer lá no começo, agora ela quer ganhar músculo, agora ela quer ficar volumosa. Do nada, essa paciente engravida, já muda. Então, as pessoas, nós vamos mudando, nossos objetivos, eles vão mudando. E é isso que eu vou vendo. Tem paciente que... Hoje em dia, tem paciente que eu brinco que a gente até fofoca na consulta. Tem paciente que eu lembro que chega lá e fala assim... antes ele falou que ia viajar. Aí chega lá e fala assim, como é que foi a viagem? Tá. Então, até isso é importante para você entender, porque não é só montar uma dieta ali, você vai comer isso. Tudo tem um contexto, tem que ter um porquê. E não dá para pegar uma receitinha na internet e tentar aplicar, né? Não dá. Tanto que, isso é bom você comentar, que se você chegar e jogar no Google, dieta de 2.000 calorias, vai ter. Dieta para emagrecer, vai ter. Eu até te digo o que vai estar escrito. De manhã, uma fatia de pão, uma fatia de queijo e fruta vai ser kiwi ou morango. Aí, mais tarde, 2 castanhas. Depois, o almoço, uma colher de arroz. Os vegetais, aí coloca mais folha para ter menos caloria. À tarde, uma fruta. E à noite, uma salada com carne. Tá. Mas e aí? Será que isso a pessoa vai conseguir fazer isso? Será que ela precisa que seja assim? Então, o nutricionista, ele tá aí para quê? Para adequar, não é só para montar dieta. Estou aqui para adequar uma alimentação para você e ao seu estilo de vida, os seus objetivos, as suas condições. E talvez funcione para uma pessoa, sei lá, de 1,60 m, mas uma pessoa que tem 1,90 m, né? Até isso influencia. Quantidade de água. Para mim, 1,8 litro está tranquilo. Quando eu encaixo mais exercício, eu já tenho que subir. Aí eu já tomo a 2,4 litros, por exemplo. Para mim. Para você, já vai ser uma continha diferente. Legal. Eu também queria comentar aqui naquela linha lá da gente comparar alimentos. Eu trouxe um presentinho aqui, uma lembrancinha para você, mas não vai ser de graça. Você vai ter que comentar a respeito. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Eu trouxe... Pode abrir. Dá para ver qual câmera aqui? Essa aqui pode ser. Essa aqui do meio, né? Vamos lá. Docinhos. Isso aí, eu fui naquelas lojas... de produtos naturais. Isso. Certo. Mas tem algumas coisas aí que não tem nada natural. Que não é natural. Mas, vamos lá. Por exemplo, tem algumas coisas aqui muito estranhas que é... Lá vai. Olha só. É como se fosse uma barra de cereal, porém é feito de gergelim. Sim. Será que isso é bom? Vamos começar por essa, né? Assim, vou tampar a marca que não somos patrocinados por ela. Nem a loja onde eu comprei, loja, né? a Biomundo, me patrocina. Brincadeiras à parte. Quando eu indico castanhas, é até bom pegar essa aqui já para comentar. O que eu falo? Olha a lista de ingredientes. Primeira coisa, quanto menos ingredientes eu tenho, isso serve para qualquer tipo de alimento.
mais natural ele seria. Se eu tenho menos ingrediente, ele vai ter menos corante, ele vai ter menos produtos químicos, tá? Quando eu falo de barra de cereal, tem algumas barrinhas que são extremamente ricas em açúcar. Então, tem barrinha que tem ali 120 calorias, tá? Mas nessas 120 calorias, 80% é puro açúcar. Seria a mesma coisa de pegar um chocolate e comer. Então, por isso que tem que atentar ao rótulo. Aí, uma das coisas que eu indico é justamente você procurar barrinhas que sejam de castanha. Essa aqui, inclusive, é uma que eu indico bastante. Porque gergelim é semente, sacia, é prático e ela é gostosinha também. Não sei se você já experimentou, mas ela é gostosinha. Não, eu não É tive pequenininha, coragem. fininha, mas enche. Ela engana. Então, outra coisa que tem que fazer é mastigar bastante, que se a gente só jogar na boca e engolir, nada vai saciar. A fome vai ser infinita, nada vai dar certo. Mas em relação à barrinha, essa é uma barrinha aprovada, né? E sempre observar. Menos ingredientes e menos açúcar, melhor. Então, barrinhas que são de castanha, não só essa, mas vou pegar uma outra aqui também, que é de castanha. Aqui os ingredientes dela. Amendoim, castanhas, tâmara e coco. Então, é uma castanha mais natural também e que tem, tá até aqui Tá aqui na frente, ó, sem, o que tá escrito? sem adição de açúcar, Sem adição de açúcar. tá? Então, vou até olhar aqui no rótulo dela. Tranquila, também pode consumir. Então, quanto menos, quando não tem chocolate, melhor, né? Quando não tem realmente adição de açúcar, melhor. Ó, tem um aqui que eu fico muito curioso a respeito. Tem, ó, isso aqui, né, que foi achado nessa loja de coisas naturais, né? E aí a gente compra pensando, bom, eu vou emagrecer. E tem esse aqui que é muito parecido, né? Inclusive eu adoro isso aqui, ó, eu vou gerar polêmica aqui na internet. As pessoas não gostam desse, mas eu gosto muito do Caribe. É muito semelhante. Qual a diferença desses dois aqui? Nesses dois é porque não vai dar para mostrar o rótulo em si, né? Mas ambos são praticamente iguais em relação a esses dois aqui. Como que eu usaria, como que eu indicaria? São alimentos para energia mais rápida. Um exemplo, eu vou sair daqui e vou treinar. Meu dia de trabalho foi atarefado e eu vou sair daqui para o treino. Opa, eu posso usar qualquer um dos dois como energia rápida ali para eu ir para o treino daqui 40 minutos, daqui 30 minutos, uma hora. Tá? Mas esses dois em si são semelhantes. Mesmo esse sendo uma barrinha, né? E o outro sendo acho que esse aqui é o próprio chocolate, né? Mas que mudou. se eu não me engano, esse supino também ele é banana em volta de chocolate. Então, mas seria uma barrinha de cereal, que é o que a galera fala. Mas ele e o bombom, principalmente o Caribe, eles são iguais. Aí é onde nós somos enganados. Inclusive, eu vou até olhar as calorias aqui. Outra coisa importante, nutricionista não decora a caloria do arroz. Eu saí da faculdade, já me perguntaram assim, na fila do restaurante, assim, quantas calorias tem aí do arroz? Gente, eu não sei, não vou saber de tudo, não. E vai depender até da forma como foi feito, Como foi né? preparado. Vou pegar aqui, ó. 86 calorias e o Caribe 117. Dentro da dieta vai ser pouca diferença. Então dá para usar qualquer um dos dois, tranquilamente. Se for comer só um, né? Isso. Aí veio outra questão que você comentou que eu tinha falado antes. É envolto do chocolate, certo? Ele já tem açúcar ali. Então ele não vai ser a mais saudável por causa disso. Mas é uma barrinha e o outro é o chocolate. Envolveu no chocolate, não muda nada, vão ser iguais. Tem aqui, o que mais? Pode falar. Esse pé de moleque, zero adição de açúcar. E é algo que eu não entendi, como é que um pé de moleque não tem açúcar. Aí ele tem adoçante na composição, no lugar. Ele tem aqui, cadê? Xilitol e talmatina. Ele tem adoçantes na formulação dele. Geralmente, dependendo do que a pessoa gosta como doce, eu indico o meu próprio doce. Esse daqui é uma opção para a pessoa já ir substituindo e ser um pouco melhor para a gente tirar a inflamação.
Então, alguns produtos que são sem adição de açúcar, aí vai de olhar no rótulo de novo, mas esse daqui poderia consumir. Ele tem, sim, alguns químicos aqui para conservar, não daria, né? Senão não daria para durar tanto tempo, ó. Inclusive, ele é do mês 11, vai vencer em junho. Então, dura bastante tempo, né? Precisa realmente de corante. Mas é um produto, inclusive uma marca que eu indico muitos docinhos desse, pra galera que precisa desinflamar, e a gente tá tirando um pouco do açúcar ali. Desinflamar, no caso. Desinflamar qualquer pessoa que esteja, tô ficando doente com muita frequência. Naturalmente eu devo estar inflamado. Eu sinto mulheres, sinto muita cólica, muita dor. Tô tendo muita queda de cabelo. Então são exemplos de sintomas que mostram que o meu corpo está inflamado. É que você falou desinflamar, eu pensei, sei lá, numa ferida. Não. Deixa eu ver outra. Outra barra de castanha. Olha, outra barra de castanha. Essa aqui com chocolate amargo. Sim. Chocolate amargo 71%. Olha, essa aqui tem muito ingrediente. Então, é uma que mesmo sendo de castanha, quando eu olho a lista, não sei se vai dar pra ver. É isso tudo aqui de ingrediente. Então, eu vejo a lista muito extensa, eu já tenho a opção de trocar por outra coisa. Tá? Melhor trocar. Inclusive, vamos falar aqui um pouquinho de chocolate amargo, que eu odeio chocolate amargo. Sério, eu deixei de comer brigadeiro porque geralmente tudo quanto é lugar que a gente vai, as pessoas estão trocando pelo chocolate amargo, né? E aí eu realmente não gosto. Eu fico pensando assim, cara, por exemplo, vou comer um bolo, mas o bolo tem muito carboidrato, muito colesterol, né? Tem tanta coisa por causa de um pouquinho de açúcar do chocolate. Será que não é melhor comer logo o bolo com chocolate normal mesmo? Se é uma coisa que não tá na sua rotina, ok. Você vai ficar até triste, que tudo eu vou falar assim, pode. Eu quero comer chocolate. Pode. A questão é quanto de chocolate que você vai comer, quanto de bolo você vai comer, qual frequência que você vai comer o bolo. Meu bolo de aniversário foi de chocolate. E não era de chocolate 70%, foi de chocolate normal. Todo mundo comeu uma fatiazinha, 2 dedinhos, 3 dedinhos, ficou satisfeito. Acabou. E é uma coisa que agora, galera, só ano que vem. Então, assim, um exemplo que vai do quanto que eu como. O chocolate, ele entra muito nisso. Claro que quanto mais cacau eu tenho, mais saudável ele é, porque o cacau em si, ele é saudável, né? Mas eu não preciso, se eu não gosto, eu não preciso estar usando chocolate 60%, 70% só por causa disso. Eu peço para aumentar um pouco o percentual do cacau, para a pessoa poder ir desmamando essa vontade do doce, porque o chocolate ao leite, ele tem muito mais açúcar do que o próprio cacau. Então, é mais por isso, para ir desmamando, para você ir reduzindo. Então, assim, dá o exemplo seu. Se você for consumir os 70%, você já não gosta e fica sem, né? Não é só não gostar, é porque eu realmente teve um momento que eu fiquei tentando comer e eu senti uma coisa ruim na barriga, assim, como se fosse algo, uma queimação, não sei explicar direito. Isso não me fez bem, eu parei de comer coisas com chocolate amargo. O cacau em si, que é a fonte do chocolate, ele é alergênico. Então, tem pessoas que realmente sentem esse desconforto porque tem uma leve alergia ali ao cacau. Então, pode ser que você tenha que investigar. Legal. Débora, eu queria também fazer aqui um quadrozinho contigo. É o quadro que eu quero saber qual profissional merece essa empresa, sabe? Aquele é o momento da treta agora. E aí você vai me falar aí se você conhece algum profissional que merece essa empresa. Pode colocar aí o primeiro slide aí, o nutrilista, o nutricionista que só faz lista. Profissional que você fala como é que é? Uma pessoa? Nutricionista, Uma pessoa? Nossa, de novo. Você consegue imaginar a gente aí, algum concorrente? Caramba, não vamos dar nomes porque é polêmico. Mas, assim, sem dar nome, eu vou contar uma coisa que eu já fiz. Lá no início, eu já me consultei com um nutricionista uma vez, até para eu entender onde que eu podia melhorar, né? E foi com um nutricionista, homem, inclusive, e realmente ele só fazia lista.
uma pessoa que não falou comigo, acho que até a partir daí que eu fiquei assim, cara, qual é o meu diferencial? Uma coisa que eu já tenho, de conversar com a pessoa. Então, ele simplesmente mandou realmente uma lista com um monte de alimento. Eu falei assim, eu que sou nutricionista, eu vejo que isso aqui é difícil, o que eu tenho que fazer? Simplificar o máximo possível. Até uma dica que vou dar para quem está começando. Se você é nutricionista, consulte com algum, se você está ou se você está estudando, consulte com o nutricionista. Porque você vai ver pontos que você não pensava que é legal de fazer, ou você vai ver coisas que você fala assim, cara, isso é uma coisa que eu não quero que aconteça com o meu paciente, porque eu não gostei que aconteceu comigo. Então, um nutricionista que eu consultei no início lá da carreira, ele só entregava a lista e... Vender esse logo para ele, então. Esse logo é para ele. Agora vamos lá para o segundo. Nutrilixo, nutricionista que achou o diploma no lixo. Nutricionista. Sem citar nome, mas assim, aqueles nutricionistas que assim, eu sou nutricionista... E uma coisa que me mata. Eu sou nutricionista low carb. Eu sou nutricionista de jejum intermitente. Gente, isso não é. Não existe uma faculdade para nutricionista de jejum intermitente. Então, assim, para mim, o título de Nutrilixo vai para essas pessoas. Que, assim, você só vai consultar comigo, você já vai consultar comigo sabendo que é jejum intermitente que eu vou te passar. Cara, Não se você não pode passar, precisar, né? Então, para mim, esses são os Nutrilixo. E agora vamos lá para o último, o Nutrilícia, nutrição que é uma delícia. Quem você indica para essa empresa? A nutrição que é uma delícia? Eu. Porque, Você. assim, eu faço tudo ser uma delícia. E, assim, eu encaixo o que a pessoa gosta, né? A gente conversa bastante ali para limitar, mas eu encaixo o que a pessoa gosta. Hoje, por exemplo, atendi um paciente que a gente vai mudar a dieta, né? E eu falei assim para ele, o que você vai fazer antes da gente mudar a sua dieta agora? Você vai escolher o que você quer comer, uma coisa que você gosta muito. Você vai lá, você vai arrasar. Vou deixar você comer. Esse eu deixei. Eu falei, você vai comer com gosto, arrasa. Aí ele falou assim, eu quero ir pro sushi, não quero hambúrguer. Eu quero ir pro sushi. Eu falei, então, meu querido, tá liberado. Aí, vai pro seu sushi no final de semana, segunda-feira pra frente, dieta nova e vamos que vamos. Então, a nutrição que é uma delícia é só vir comigo, porque tem coisa gostosa, tá? Tem pão, não tira o pão. Tem arroz, não precisa tirar arroz, galera. E eu fazia muito isso antigamente, comer só batata doce. E eu cortei a janta. Aí chega no café da manhã, quer comer o leão e a presa dele ainda. Então, não. Tá certo. Vamos lá, estamos chegando já no final, infelizmente já vamos ter que acabar, mas passa aí pra gente as suas redes sociais pro público, né? As suas redes sociais. Quais são as suas redes sociais pessoal da nutrição? Bom, lá brincando com o que nós começamos, né? Só jogar meu nome no Google. É Débora, com H no final, Sateles. Então, tanto para YouTube, Instagram, TikTok. É o que tá aparecendo ali embaixo. Débora Sateles. E o sitezinho também tá ali do lado, né? www.deborasateles.com.br. Tá certo. E o do seu podcast? E o arroba do podcast é Join Podcast, também para todas as redes. YouTube, TikTok, Instagram. Tem Kawaii também, Instagram. Kawaii? Eu esqueci de colocar o Kawaii, mas a gente tem também, viu? Então tá bom, Débora, muito obrigado por essa entrevista. A gente, qualquer dia, vamos voltar a conversar mais, que eu tenho certeza que tem muita coisa pra gente falar. Eu agradeço o convite. Eu que agradeço a sua participação aqui. Então, muito obrigado. Até mais, gente. Tchau.